Olá pessoal, eu estou aqui hoje na beira da lagoa, aqui no assentamento de Umari. E hoje eu venho fazer um relato sobre esse monumento histórico aqui do assentamento, que a gente conhece como a Casa Grande. Então quando vocês chegarem por aqui e perguntarem: ei, onde fica a Casa Grande? Todo mundo vai saber. É essa casa aqui, que vocês não dá para notar, mas ela fica no alto de um pequeno morro. No lado de cá fica a lagoa. Para ali fica o açude. E para frente dela, que eu estou no fundo da Casa Grande. No fundo da Casa Grande tem a lagoa. Lá na parte da frente existe as outras comunidades, as outras casas, o resto da comunidade. É uma descida, aí vem as casas. Aí por que eu estou registrando esse monumento histórico? Segundo dizem, que esse aqui é a história de bem antes de quando eu cheguei aqui, que eu cheguei aqui em 96, quando veio o assentamento. Essa aqui era a casa do fazendeiro. Esse aqui era do assentamento de Umari, era 2 fazendas. Antes disso, que foi desapropriada, talvez por dívida com o governo, não sei bem o motivo, e foi transformado em um assentamento sem terra, de reforma agrária. E essa casa aqui foi a casa principal. Essa aqui era a casa do fazendeiro, segundo dizem. A casa do fazendeiro, que era o dono da fazenda, e todo o resto era o território dele. Aí essa casa foi alojamento para as 14 famílias que vieram formar o assentamento. Enquanto não construíram as outras casas do assentamento, as famílias pegaram e dividiram essa casa aqui. Uma parte pegou o alpendre, como vocês podem ver, ela é toda cercada de alpendre ao redor dela. E dividiu em divisórias com lona. E outros pegaram e dividiram os quartos, porque cada janela dessa aqui, como vocês podem ver, ó, é um quarto que tem aqui dentro. Tem quarto no lado de cá, quarto no lado de lá. Onde tem aquela porta maior fica um salão, e essa última porta é outro salão. Aí aquela janelinha fica com uma cozinha, e no lado de lá tem mais 2 quartinhos, não dá pra ver daqui. E no meio um corredor que pega de ponta a ponta. Aí essa casa aqui foi dividida para 14 famílias morar nela. Então foi um período até a construção das casas em que a gente tinha que conviver com pessoas que a gente não conhecia, que tinha acabado de conhecer. E foi um período de interação bem massa esse período para nós. Para nós que era criança, para a gente quando a gente era criança nessa época ainda, para a gente era divertido ver aquele monte de gente, tudo junto, como fosse só uma grande família. E essa aqui era a lagoa que era dividida, que a gente tomava banho nesse período. E vocês podem ver ainda tem um canozinho que colocaram ali, mas antes, na lateral tinha uma casinha de um motor, eles puxavam a água daqui, e era o único canto que tinha uma águazinha encanada ainda. Era essa casazinha aqui, mas a gente não usava muito disso não. E foi aqui também que foi a primeira casa, a primeira escolinha do assentamento. Tinha um desses moradores que era professor, então ele conseguiu um convênio com a prefeitura de Aracati, e como era pouca gente, ele ensinava nessa salãozinha aqui. De manhã só ensinava até 4ª série, que na época era série, hoje em dia é 5º ano. De manhã ensinava até a 2ª série, 1ª, 2ª, 3ª série. Aí de tarde ensinava 4ª e 5ª. Aí era um multisseriado, era todo mundo junto. Era de manhã a galera até do infantil até a 1ª série. Eles juntos na mesma sala, ele ensinava um, parava, enquanto eles faziam atividade ensinava o outro. E à tarde 4ª e 5ª série, nessa salinha de cá. Nessa portinha que fica aqui praticamente atrás do tronco do juazeiro. Um salãozinho. E a biblioteca era alguns livros que ele tinha conseguido e colocava num quartinho desses. Um cantinho do quarto tinha uma mesa e colocava lá, nessa mesa, os livrozinhos pra gente estudar. E até 4ª série. Quando terminava a 4ª série, aí o pessoal, se quisesse continuar estudando, 4ª série hoje em dia corresponde a 5º ano, aí tinha que ir para outra comunidade, lá pro Junco, que já é a comunidade de Aracati, ou então lá pro centro de Palhano. E na época era difícil o transporte, porque não tinha transporte coletivo das escolas pra gente ir. O pessoal ia a pé mesmo, ou então de bicicleta. 5 km até Junco, se não me engano, e 10 km até Palhano. Tinha que ir de bicicleta ou a pé. E outra coisa interessante sobre essa casa, que é o que me traz a fazer o vídeo dela, além de relatar essa experiência, essa convivência com o assentamento, as primeiras convivências com o assentamento, é que dizem os antigos que essa casa aqui é mal assombrada. Como para quem não sabe, com esses termos mal assombrado significa o quê?
que tem entidades, tem espíritos que não são muito bonzinhos, que tem más intenções vivendo nela. Por isso que é mal assombro, mal assombrado, como os antigos falam. Muita gente tem relatos de experiências com essa casa aqui. Depois que nós chegamos, as experiências que eu conheci dessa casa foram poucas. Foram coisas leves. Choro de crianças era comum de se ouvir nessas casas aqui, nessa casa, na vila, que é outra casa lá pra frente, na beira d'água, nas casas mais antigas. Aí dizem os mais velhos que quando tem choro de criança, são crianças que faleceram sem ser batizadas. Aí elas choram pedindo reza e pedindo batismo. Aí a pessoa que ouvir pode ela mesma fazer o batismo da criança para a alma se libertar. Choro de criança já foram vistos. Barulhos de prato quebrando, de pessoas falando sem ter nada. As portas se trancando sozinhas, a porta se abria ou então se fechava e se trancava sozinha, a gente ficava preso no quarto e não conseguia abrir. Sozinho, sem vento, sem ter muito vento às vezes. E também teve outras experiências, que foi uma que eu vivi junto com meu irmão, que foi nesse último quartinho aqui, que foi o cabeça de panela. Foi uma experiência que eu tive aí junto com meu irmão e um amigo nosso. Nesse tempo a casa já estava fechada. A casa que já tinha sido fechada já não tinha mais ninguém morando nela, como vocês podem ver agora. Ela fica aberta aqui só para quando os pessoal querem vir assim, fim de ano, fazer alguma brincadeirinha, tomar um banho de açude, aí você reúne aqui, traz as redes. Ou então quando tem reunião, que a galera se reúne todinha nela. Aí nessa época a casa já estava fechada. E eu, meu irmão e um amigo nosso brincando com a baladeira aqui, fingindo que sabia caçar passarinho. Aí fomos espiar, nessa época a janela, as partes de baixo da janela estavam abertas. Nós fomos inventar de espiar por essa janela. E a gente viu um troço arredondado no canto da parede, lá dentro do quarto. E a gente ficava teimando, uns diziam que era a cabeça, outros diziam que era uma panela. Quem dizia que uma casa assombrada, para nós seria normal ver uma cabeça ali dentro. Era malassumbro mesmo, depois aparecia. Uns diziam que era a cabeça, outros diziam que era a panela, e ficamos teimando. Aí nós arrodeamos, entramos. Aí olhamos lá dentro e vimos aquele bicho no canto da parede e jogamos uma pedra. Malinagem mesmo, jogamos uma pedra pela veneziana. Aí a pedra voltou. E a gente fez carreira e essa pedra foi correndo atrás da gente. Deu uma curva no corredor. Quando a gente saiu aqui fora, a pedra caiu. Não saiu da casa. Em vez da gente ir pra casa, deixar esse bicho quieto, nós voltamos pra Malinar mais ainda. Vamos ver de novo se o bicho tá lá. Vamos jogar outra pedra, ver se volta. Quando jogamos a pedra, o bicho veio correndo atrás da gente. O bicho bateu, parecia uma panela e parecia ter um rosto assustador e asas de morcego, um bicho arredondado. Por isso que a gente chama de cabeça de panela até hoje. Eu não sei como ele passou por aquela porta, mas ele atravessou a porta e veio atrás da gente. Batendo, tintilando. Quando chegamos na porta aí, o bicho veio até perto da porta aí. Quando a gente saiu pra fora, o bicho recuou pra dentro. Voltou. Nós fizemos carreira, fomos bater longe. Só voltamos no dia pra ver se o bicho tava lá ainda. Até hoje a gente tem esse relato aí, meu irmão. Inclusive já botamos no canal esse relato de experiência sobre o cabeça de panela. Não tá bem gravado, que era uma conversa entre amigos e a gente registrou sobre o cabeça de panela aqui na Casa Grande. E temos esse relato. Outra experiência que eu vivi aqui foi de uma sombra. Já estava fechado tudo aqui também, já tem moradores. A maioria quando não tem moradores. Uma sombra, a gente foi malinar aqui, meu irmão traquinando. Aí eu fui perseguido por uma sombra. Eu corria e dizia para ele correr também, que eu estava vendo uma sombra de um cara com uma arma correndo atrás de mim. E meu irmão não via nada, mas eu dizia que tinha um cara com a arma atrás da gente e correu também. Aí fomos perseguidos até perto do portão de saída que fica no outro lado, por essa sombra. Aí passou um bom tempo que essa sombra, onde eu ia, demorava um tempo, mas a sombra conseguia me achar. Passei um tempo assombrado com essa sombra aí. Minha irmã tem relato também aqui, que ela disse que chegou a ver uma vez um velho arrastando as correntes amarradas nos pés e nas mãos e que tinha os olhos de fogo. Aqui. Minha mãe disse que nunca chegou a ver nada não, mas já senti um sopro quente perto dela. Meu irmão já viu um adolescente, ele estava estudando naquele salão ali de noite. Aí chegou um adolescente, sentou já perto dele, ficou estudando, lendo junto com ele. Aí ele achava que era uma das feiras dos moradores, que na época tinha as 14 famílias ainda morando aqui, na casa, ele achava que era uma que ele não tinha conhecido ainda. Aí ficou lá lendo mais a menina, depois que terminou de ler a leitura, a menina sumiu, encostada a ele.
E tem outros relatos mais antigos, dizem que atualmente está bem leve essa casa, porque antes desse assentamento já tinha umas pessoas que moravam aqui e continuaram morando nas outras casas aqui da comunidade, que eram as poucas casas que existiam, em 5 ou 6 casinhas só. Aí eles falam que depois o dono já tinha abandonado a casa, quando eu cheguei já estava abandonada já. O dono já não morava mais, o antigo dono da fazenda, que perdeu a fazenda. Depois, essa casa era bastante assombrada. Os caçadores que ficavam caçando nessas matas aqui à noite, que era ainda tinha uns nessas matas nesse tempo. Hoje em dia tem. Quando nós chegamos, ainda há relato de ter onças pro lado do buqueirão. Aí eles vinham e pediam dormida. Aí o pessoal estava dormindo nas casas. Teve um dia que inventou de dormir nessa casa aqui. Aí o pessoal disse, não vá não, que lá você não dorme não. Quando tiver assim perto de meia-noite, vai ter marmota por lá. E ele não deu ouvido. Ele disse que não tinha medo de nada, estava acostumado a caçar onça na mata, dormir na mata, nada assustava ele não. Aí ele veio. Quando foi perto de meia-noite, pediu a rede emprestada a um morador. Perto de meia-noite, voltou batendo na porta do morador para dormir. Aí o pessoal perguntou o que foi. Ele disse, não dá certo para dormir lá não. Já começaram a festa. Disseram que era barulho de pessoa dançando, prato quebrando, pessoa andando para lá e para cá, na casa. Ele olhava, não via nada, só viu o barulho. Como se estivesse acontecendo uma festa antiga na casa. Batida de panela, como se estivesse mexendo comida. E nada do pessoal ver nada, só o barulho. Correu, foi dormir na casa do... Pediu dormir no alpendre da casa lá, que tinha emprestado a rede ainda. Foi dormir por lá mesmo. Aí dizem que era assim, dizem que essa casa era bem mais assombrada, hein? Depois que vem morar por aqui, ninguém sabe o motivo ao certo. Mas parece que isso é uma coisa já, não é local, é uma coisa geral. Que os terrenos assombrados estão desaparecendo, as assombrações estão sumindo. É como se ela estivesse se afastando da comunidade, do pessoal onde tem moradia, onde tem muita frequência de pessoas, e indo para outro local. Não se sabe explicar o motivo, mas as assombrações de hoje em dia, os mal-assombros, a presença dos encantados, estão cada vez menores. É um mistério até hoje saber sobre isso. Bem, era isso que eu queria registrar sobre essa casa. Se for conversar com os mais velhos, vocês vão conhecer bem mais histórias do que isso, porque eu só estou aqui desde 96 e com certeza essa casinha aqui é do século passado, pela estrutura dela. Já caiu um pedaço, já reconstruíram. E até breve, pessoal, com outras experiências, com outros relatos de experiência, com outros conhecimentos. E deixo aberto o convite para vocês socializarem com a gente também suas experiências, outros locais mágicos assim, ó. Locais que tem o que a gente chama de mal-assombro, locais místicos e muito mais. Pois, muito obrigado e até breve.